Olha, levar o filho ao dentista é um desafio. Muitos pais aproveitam as férias escolares para visitar o consultório odontológico. A criança não entende, mas prevenir doenças bucais na infância evita grandes transtornos na fase adulta. Levar criança para o dentista nem sempre é um trabalho fácil. O medo de sentir dores é sempre a justificativa. E muitas vezes, com pena, os pais acabam sempre adiando a ida para o consultório. Mas a Renata é privilegiada. Ela tem o hábito de levar a filha Beatriz, de 10 anos, à dentista. E ela nunca reclamou, pelo contrário. A menina chega a pedir para ser atendida. Para a Renata, essa atitude dá tranquilidade para o futuro. Sempre prevenindo para evitar problemas futuros, casos mais graves, né, que venham a acontecer, porque inclusive é bem caro um problema dentário, né? Ela sempre quis vir, inclusive ela que me lembra, mais ou menos 3, 4 meses ao ano, a gente vem aqui, de 4 em 4 meses. A Beatriz fez limpeza e aplicação de flúor. Quem vê ela assim tranquila, nem parece que está no consultório odontológico. E ela diz que gosta. Eu gosto sim de vir ao dentista, para prevenir doenças nos dentes. Você nunca teve medo? Não. De acordo com a Associação Brasileira de Odontologia, mais de 1.600.000 crianças brasileiras têm cárie aos 12 anos de idade. Um levantamento do Ministério da Saúde revela que crianças de 18 a 36 meses de vida têm pelo menos um dente cariado. Para combater esse e outros problemas, é preciso ter muito cuidado com a higiene bucal, como escovar os dentes após as refeições, usar o fio dental e fazer a limpeza da língua e das bochechas. Além disso, uma alimentação balanceada e a visita frequente ao dentista podem evitar transtornos para a saúde. E aqui no estúdio do Notícia da Manhã, a gente conversa a partir de agora com a odontopediatra Sâmia Lavor Martins. Muito obrigado pela presença, doutora Sâmia. Bom dia para a senhora. Bom dia, Tiago. É um prazer. Bom, esse cuidado, na verdade, muitas pessoas não sabem, mas hoje já tem que ser tomado a partir da criança, do bebê no ventre da mãe? Exatamente. Hoje na odontologia a gente tem o pré-natal odontológico, que a gente começa os cuidados a partir do ventre da mãe e orienta a mãe a respeito da sua saúde bucal e como a sua saúde bucal vai influenciar na criança. E também os primeiros cuidados que a mãe deve ter com o bebê nos primeiros dias do que diz respeito à saúde bucal. Bom, após o nascimento? Após o nascimento, o ideal é que a mãe leve a criança no primeiro ano de vida. Isso reduz a porcentagem de até 70% a cárie na primeira infância. Agora a gente percebe, as pessoas podem ficar em dúvida, né? A criança não tem dentes ainda quando nasce, o bebê recém-nascido. Ainda assim é necessário esse cuidado e esse contato com o profissional? Ainda assim é importante, porque a gente avalia a questão de hábito, chupeta, mamadeira, tudo isso, e também ensina a mãe os primeiros cuidados para estimular a criança a se sentir segura quando a gente iniciar o processo de escovação e se sentir segura também no dentista. Bom, nas crianças o problema mais prevalente é a cárie. Isso, exatamente. Até os 4 anos, de uma maneira geral, a população de uma maneira geral, o que mais nos preocupa é a cárie. E nas crianças menores também, principalmente a cárie que a gente chama de cárie de mamadeira, que é uma cárie provocada pela alimentação noturna e não higienização. Quer dizer que existe uma forma especial de higienizar a mamadeira para evitar isso, doutora? Não, na verdade é a cárie que chama cárie de mamadeira. Por quê? A criança toma a mamadeira e não escova os dentes. Já toma a mamadeira dormindo, às vezes, e não escova os dentes. Por isso que ela é chamada de cárie de mamadeira. Bom, no pré-adolescente, o problema é a gengivite. Isso. A criança, quando ela passa daquela fase onde a mãe ou o pai ou o cuidador ajuda na escovação e ela passa para aquela fase onde ela vai escovar sozinha, né? Às vezes ela negligencia um pouco, às vezes não tem uma coordenação motora muito afinada. Isso, ainda, né? Exatamente. E aí começam as inflamações gengivais. E aí a gente precisa reforçar a escovação, levar a criança ao odontopediatra e às vezes o odontopediatra passa alguns meios acessórios para ajudar nisso. Bom, a escolha da escova vai influenciar nisso, na higienização ideal da boca? Isso. Na verdade, escova convencional e escova elétrica, na verdade o que mais importa realmente é a técnica correta de escovação. Às vezes a escova elétrica ela estimula um pouco mais a criança e na odontopediatria a gente foca muito nisso, de estimular a criança a fazer escovação.
Então, a gente às vezes opta pela escovação elétrica, principalmente naquele momento onde a criança vai passar pela transição da mãe ou do responsável escovar o dente e para ela ir escovar sozinha. Mas, na verdade, o que importa realmente é a técnica feita de maneira correta. O que se deve fazer? Qual é a técnica correta? O que não se pode deixar de fazer na escovação? Além de escovar todas as faces do dente, usar o fio dental realmente é muito importante. Mas, na verdade, a técnica mesmo, a mãe precisa ir, ou o pai precisa ir ao odontopediatra para que a gente possa ensinar de uma maneira mais correta. Ainda existe aquela recomendação do movimento circular? Isso, existe sim. Movimento circular, tanto na parte externa como na parte interna, e também o movimento de vai e vem, né? É o que a gente usa ainda. Bom, nesse período, a criançada de férias, muita energia a ser gasta, normalmente o menino toma um tombo e não é incomum que se bata a boca e que venha prejudicar os dentes. Nesse tipo de situação, o que fazer? Realmente é muito comum no período das férias. A primeira coisa é os pais tentarem manter a calma, o que é muito difícil no momento que a criança... Ver sangue, né? Realmente as pessoas são acostumadas a lidar com isso. Exatamente. Então, a primeira coisa é manter a calma para poder passar essa calma para a criança e imediatamente entrar em contato com o odontopediatra da criança, porque em algumas situações o tempo é fundamental e a gente precisa tomar alguma atitude nos primeiros minutos após a queda. Bom, nós conversamos aqui com a odontopediatra Sâmia Lavor Martins. Muito obrigado pelas informações que trouxe a notícia da manhã. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia para a senhora.